Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez ao vivo da nossa congregação, a Rua Pio 12, 125, bairro Ataíde. Queremos convidar você para conosco estudarmos a palavra de Deus. Disse Jesus: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A nossa escola bíblica dominical de hoje é a lição de número 5, 3 de agosto de 2025. E ela tem por título: Uma Igreja Cheia de Amor. O nosso textual diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Que versículo maravilhoso, não é mesmo? Diz assim, olha, vamos repetir aqui o nosso textual. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 32. Era a característica principal da igreja primitiva, era a unidade, um coração e a alma, estavam unidos ali, corpo, alma e espírito, envolvidos na pregação do Evangelho, comprometidos com o ide de Jesus. Que maravilha, irmãos? É uma igreja unida. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, O Salmo 133, Salmo 133, um salmo maravilhoso. A verdade prática diz assim: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável, Então, a igreja deve estar envolvida pelos laços do amor. O amor é o elo que mantém a unidade na igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável, A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 4, versículo 32 a 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Você que nos acompanha nas redes sociais, pode assim pegar a sua Bíblia para poder nos acompanhar. Vamos examinar a palavra de Deus, dar ouvidos à mensagem de Jesus Cristo, enquanto temos quem nos anuncia o Evangelho. A Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados, um dia esse povo, a igreja do Senhor, vai ser arrebatada. Muitas pessoas procurarão aqueles que os instruíam, que estavam sempre presentes na escola bíblica dominical para ensinar a palavra. Muitas pessoas procurarão, mas não mais se encontrarão, Como ouvirão se não há quem pregue, Como pregarão se não forem enviados? Então, haverá dias que não haverá mais quem pregue o Evangelho, porque Jesus Cristo, Ele mesmo disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então foi esta promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos: vos levarei para mim mesmo, para que
e onde eu estiver, estejais vós também. Então é esta a promessa que a igreja aguarda, o retorno de Jesus para levar o seu povo, né? Graças a Deus. Então, como a igreja aguarda o arrebatamento, muitas pessoas procurarão ouvir a palavra do Senhor, né? Após a igreja ser arrebatada, porém não mais conseguirão ouvir, não haverá mais quem pregue o Evangelho. Então a oportunidade é hoje, é agora. Vamos ler a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus Cristo, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Atos dos Apóstolos é o nosso texto da leitura bíblica em classe, capítulo 4, versículo 32 a 37. Os irmãos acompanhem conosco. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e a depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido significa filho da consolação, um levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Graças a Deus, né? Que exemplo maravilhoso. Aqui o exemplo da unidade da igreja, né? Na pessoa de José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, né? Um homem de Deus que ali ele compartilhou com a igreja os bens que tinha, e possuindo uma herdade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E com aquelas contribuições, meus amados irmãos, a igreja crescia, a igreja se expandia, e assim Deus operava maravilhosamente por intermédio dos apóstolos. Bom, nós vamos dar início aqui à nossa introdução, leitura da introdução da nossa lição de hoje. Que Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, aqueles irmãos que porventura, quem sabe, não puderam ir à escola dominical nas suas igrejas e que nos acompanhem. Deus abençoe você. Que os irmãos se esforcem para estar presentes na escola dominical, porque os discípulos, meus amados irmãos, estavam sempre presentes ao lado de Jesus, ouvindo. Jesus disse para eles: bem-aventurados aqueles que, quando o Senhor vier, se achar servindo assim, ou seja, na minha presença, como estavam sempre meus discípulos, né? Ouvindo Jesus, os ensinos, aquilo que Jesus falava-lhes a respeito do seu reino. Então é primordial também nós hoje, que estamos servindo ao Senhor, estejamos sempre presentes na casa do Senhor, unidos, assim como a igreja primitiva. E nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã.
ele capacita a igreja, o amor capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano, não é algo somente de expressão labial, mas é algo advindo do coração, e Deus sonda os nossos corações, Nós vemos aqui no primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era o coração e a alma. Então, qual é a propriedade do coração? O coração pulsa, impulsiona, bombeia o sangue nas nossas veias, ou seja, ele move a vida. Sangue representa a vida, então o coração, ele bombeia, impulsiona o sangue no interior do nosso corpo, através das nossas veias. Então, ele move a vida. Que movia a igreja era a força impulsionada pelo coração. O coração dos irmãos estava voltado a se mover. Era a oração, A oração, orar e agir. A oração faz movimento. Então era o coração e a alma da multidão daqueles que criam. A alma é a parte material do homem, responsável pelo controle de nossas emoções, ou seja, a parte responsável pelo equilíbrio emocional. Então, os irmãos tinham o controle, tudo estava sob o controle da igreja, porque os irmãos andavam unidos, eles observavam a necessidade de todos, estavam todos sabendo o que ocorria na casa de um, o que ocorria na casa de outro, de todos eram conhecidas as suas necessidades diante de Cristo Jesus. Então, as necessidades dos irmãos eram levadas ao conhecimento dos apóstolos, e assim os apóstolos reuniam-se e supriam a necessidade dos irmãos mais carentes. Era assim que funcionava a igreja primitiva. E olha que os apóstolos levantavam pessoas responsáveis para cuidar da obra social. Tudo isso nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. É por isso que nós recomendamos. Não se pode ensinar um livro inteiro de Atos dos Apóstolos ou qualquer livro da Bíblia Sagrada numa só escola bíblica dominical. Por isso se recomenda que os irmãos leiam a palavra de Deus, Leiam um capítulo por dia, em mais ou menos aí, em 30 dias você terá lido todo o livro de Atos dos Apóstolos, Então, meus amados irmãos, e assim sucessivamente, os livros da Bíblia, você lendo um capítulo por dia, rapidamente você termina de ler toda a palavra de Deus. Então, é assim, meus amados irmãos, que nós estudamos as Sagradas Escrituras. Então, era o coração e a alma da multidão dos que criam. O coração e a alma, estava tudo sobre o equilíbrio, da igreja. Os irmãos eram unidos, tinham aquela fé comum em Jesus Cristo, e o Senhor Jesus operava extraordinariamente no meio do seu povo. Então, a unidade da igreja ajudava os apóstolos a arrecadar recursos para pregar o Evangelho em todo o mundo. E Jesus havia dito para eles, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, E também ele havia dito
para os servos de Deus, após a sua ressurreição e assunção aos céus, para ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que depois desse revestimento eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, na igreja local, como Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus havia deixado esta incumbência à igreja. Então a igreja era unida, a igreja, os irmãos compartilhavam seus bens que tinham, ali com a venda de algumas propriedades que tinham, ofereciam seus bens a serviço da igreja, irmãos, para que fosse realizado também as reuniões, como a mãe de João Marcos, que era feita em sua casa reuniões de ensinos da palavra de Deus. Então os irmãos ajudavam de todas as formas para que o evangelho prosseguisse, financeiramente, também com um apoio físico. De todas as formas a igreja cooperava, os irmãos cooperavam com todo, cooperavam para que o evangelho fosse anunciado. Então, e o Senhor, meus amados, operava. O Espírito de Deus opera no ambiente que lhe é propício, onde há amor, onde há união. É por isso que, meus amados irmãos, quando os irmãos oravam, ocorreu o derramamento do Espírito Santo, porque tudo lhes era comum, eram irmãos unidos na fé, em corpo, alma e espírito, estavam ali na unidade, e o Senhor operava maravilhosamente sobre eles. O Espírito opera no ambiente que lhe é propício, onde há amor e união. Então, ambiente propício para a operação do Espírito Santo é onde há amor e união, lugar onde há o compartilhamento, onde há partilha, onde os irmãos estão sendo unidos numa só fé, num só amor, num só batismo. Então, a igreja era unida. A Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus trazia a salvação. Quando os discípulos pregavam, o Senhor cooperava com eles, trazendo à igreja aqueles que haviam de se salvar. Na primeira pregação de Pedro, irmãos, nós vemos, após ali o dia de Pentecostes, Pedro ensinando ao povo da cidade que estava atônito e perplexo pelo movimento cristão na cidade, pelo dia de Pentecostes. Ali Pedro, na primeira pregação, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Então a igreja começou com 120 irmãos, agora já tinha mais ou menos 3.120. Na segunda pregação, diz a Bíblia, foram quase 5.000 almas. Então, meus amados, a igreja crescia exponencialmente, crescia muito. Então já eram 8.000, e assim a igreja foi crescendo cada vez mais, meus amados. Os irmãos já pensaram? Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000, na segunda, quase 5.000, já 8.000, mais de 8.000 almas, sem contar aquelas pessoas que a própria Bíblia não registra. Eram muitas pessoas que ali se converteram ao Evangelho, os primórdios da igreja, mas tudo aquilo era resultado de muita oração. Nós vemos, meus amados irmãos, que a igreja andava de acordo com os 4 pilares do Evangelho, que era ali a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E assim a igreja crescia exponencialmente, a igreja crescia enormemente, a igreja seguia ali os ensinos de Jesus, aquilo que Jesus havia determinado. Então, irmãos, nada pode impedir o avanço
da igreja que está unida, né? E aí quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Graças a Deus. E a igreja assim seguia firme na fé, recebendo os irmãos, né? Assim como Deus agiu na vida da humanidade, a graça de Deus se é manifestada, trazendo a salvação a todos os homens, né? Isso nós vemos na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14. A igreja também é assim. Nós temos um jargão popular que diz, né, que o coração daquelas pessoas que são bondosas são igual ao coração de mãe, ou seja, tem lugar para todos, né? Também nós cristãos dizemos da seguinte forma: o coração de Deus abriga todas as pessoas, porque nós vemos pela palavra de Deus que a graça de Deus se é manifestada, trazendo a salvação de quem? De todos os homens, né? Para todos os homens. Mas para alcançar essa salvação é preciso aceitar a Jesus Cristo, porque diz a palavra do Senhor Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é a salvação condicional. É preciso crer, meus amados irmãos, na pessoa de Jesus Cristo para alcançarmos a salvação. Jesus também disse aos seus apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, está vendo como é condicional? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a palavra ela é bem clara, né? Então a salvação é condicional a todos, mas ela é otorgada, né, para que as pessoas tenham a liberdade, exercer a sua liberdade plena de escolha. Há pessoas que não querem servir a Jesus Cristo. Então Deus lhes faculta essa liberdade de escolha, porém só serão salvos aquelas pessoas que aceitaram o Evangelho. Então, meus amados irmãos, e isso está descrito claramente na palavra de Deus. Então, meus amados, a igreja primitiva compartilhava. Então, e nós vemos a exemplo do que registrou o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o apóstolo resumiu o amor da virtude, né? Que não tem limites, ou seja, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. A igreja primitiva era assim, compartilhava tudo que tinha, suportava as perseguições, passava pelas provações, sofria, mas estava ali sempre compartilhando o amor de Deus nos corações, né? E levando o ensino da palavra de Deus para todos, independente de que eram maltratados pela sociedade em que viviam ou não, eles anunciavam o Evangelho da salvação a toda a humanidade. Então, nosso coração tem que ser a semelhança do coração de Deus, né? Deus deu a sua vida, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? A graça de Deus se manifestou entre nós, a graça de Deus se é manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. E assim a igreja, ela não fazia acepção de pessoas, ela pregava o Evangelho para todos, anunciava a verdade para todos, e aqueles que se agregavam a ela
eram plenamente abençoados, porque assim como Jesus, meus amados, não deixava faltar o alimento espiritual para a multidão que o seguia, também Jesus não deixava faltar o alimento material. Onde Jesus estava, havia multiplicação de pães. Jesus fazia milagres extraordinários, tal ponto que os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam. Mas Jesus também provia aquela multidão do alimento para saciar a sua fome material. Não era somente o alimento para saciar a fome e a sede espiritual, mas também o alimento para o corpo físico. Então Jesus cuidava da saúde física, mental e espiritual das pessoas. E é assim, meus amados, até Jesus voltar. Então este é o trabalho da igreja. Então o amor tem que ser manifestado na comunhão, é na união, né? Um coração e alma com o mesmo objetivo. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A palavra graça significa favor imerecido, né? Eles eram perseguidos, eram açoitados, porém eles não pagavam ali com a mesma moeda. Não, meus amados, eles ali anunciavam o amor. Não havia um sentimento de vingança, porque se Deus, irmãos, Ele fosse se vingar das maldades que fazem os seres humanos, Ele destruiria a todos. Jesus ali, Ele é a graça, deu a vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele chama até si a todos, independente de posição social, ou de etnia, ou de nacionalidade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Ele chama até si a todas as pessoas, né? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus é maravilhoso, não é mesmo? Sem Jesus, meus amados, nada podemos fazer. Então a igreja, ela vivia unida, meus amados, nesta mesma fé. Havia abundante graça em todos eles. O crescimento da igreja cristã, nesse ponto, no ponto da narrativa de Atos dos Apóstolos, vemos Lucas falando, se referindo à igreja como a multidão dos que criam. Era muita gente, irmãos. Ali nós falamos agora há pouco, mais de 8.000 almas haviam se convertido logo de cara, a igreja crescendo muito. Então, esta multidão dos que criam, na expressão do servo de Deus, evangelista Lucas, né, era onde diz respeito a todos aqueles que já haviam aceitado Jesus, já estavam ali agregados à igreja. Então esta expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número de pessoas, uma assembleia. A igreja que havia começado com 120 irmãos, 120 irmãos, né? Ali no dia de Pentecostes, nós estávamos nisso, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Agora já havia crescido de uma hora para outra, né? Ali já havia uma grande multidão. Então a igreja, o apóstolo Lucas, vamos dizer também apóstolos, né? Nós falamos aqui em lição anterior que muitas pessoas hoje julgam apóstolos, né? Muitas pessoas no seu tempo se autodenominaram apóstolos, e muitas igrejas também consagraram pessoas ao apostolado. Então por que também não chamar Lucas de apóstolo? Então quando chamamos Lucas de apóstolo, na realidade não estamos errando não, né? Mas
Lucas foi uma daquelas pessoas que não foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, né? Ele foi mais uma testemunha que ouviu relatos e assim escreveu o seu livro. Ele ouviu os relatos por parte dos apóstolos e assim descreveu o seu livro. Ele ouviu os relatos, né, dos acontecimentos da igreja primitiva, no que diz respeito ao início da igreja, e escreveu também Atos dos Apóstolos, né? Acompanhou alguns trechos, né, a obra missionária com o apóstolo Paulo, e também relatou os eventos ocorridos em Atos dos Apóstolos, né, quando ele acompanhou o apóstolo Paulo. Então, é assim que a igreja primitiva cresceu, né? Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma grande igreja grande, né? Ela se dispõe a pregar o evangelho, ela se dispõe a suprir a necessidade dos membros que fazem parte dela. Então, o amor ali está envolvido em todas as atividades da igreja. Então, todos os desafios e problemas de um grande povo, quanto mais cresce, mais desafios, né? Quanto mais cresce, mais problemas devem ser enfrentados e encarados com responsabilidade, para que não afetem o todo, né? Então é preciso assim a igreja estar unida para que possa seguir adiante na sua caminhada de fé. Então, nós hoje, em meio à complexidade do mundo moderno, onde o individualismo e a indiferença se manifestam, a igreja é chamada a ser o que? Um farol de esperança e de amor. Ao explorarmos a dinâmica da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, ou seja, somos desafiados a refletir sobre a essência da nossa comunhão. Então, temos que refletir o que nós estamos fazendo hoje, o que na realidade nos une. Será que são os interesses pessoais de destaque nesta sociedade, né? Que na realidade nos une? Será que é o amor que está em nossos corações, assim comparados ao amor de Cristo, que deu a sua própria vida em prol dos seus amigos, né? E também de toda a humanidade, né? Não somente por seus amigos, né? Porque não há maior amor do que esse, do que dar a sua vida em favor dos seus semelhantes, né? Jesus Cristo deu a sua vida. Talvez poderia ser que alguém, por um homem bom, uma pessoa boa, decidisse até mesmo dar a sua vida para salvar, mas para pessoas, meus amados, que viviam à margem da sociedade à época, pessoas más, né, que haviam, ninguém talvez ousaria morrer, mas Jesus Cristo deu a sua vida para salvar toda a humanidade, todos aqueles que se dispusessem a ouvir a palavra e crer no Evangelho, né? Então Deus deu a liberdade para que as pessoas pudessem escolher, né? Então, meus amados irmãos, o trabalho da igreja é ensinar este Evangelho, é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, assim como a igreja primitiva ali saiu daquele local onde ele estava, em Jerusalém. Houve perseguições que os levaram a sair da comodidade local para ir ao mundo anunciar o Evangelho. Assim também devemos ser nós, agir como a igreja primitiva, pregar o Evangelho a toda a criatura. Os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica, ela se multiplicava. A igreja se multiplicava, ela crescia muito, meus amados irmãos. Hoje, muitas coisas estão atrapalhando o crescimento das igrejas. Muitas coisas, o envolvimento em assuntos alheios à fé
é uma das coisas que tem paralisado muito o crescimento da igreja. Depois que muitas igrejas ou denominações começaram a se envolver em política, principalmente nos dias de hoje, a igreja diminuiu o seu crescimento. E isto aí é provado por estatística de pesquisas que são feitas nos dias de hoje. Por incrível que pareça, pesquisas, elas dizem que a igreja parou, diminuiu o seu crescimento depois que começaram a se envolver no secularismo político, né? Então, meus amados, são os desafios que nós encontramos hoje, mas a igreja primitiva nos deixou o exemplo. Ela se multiplicava e crescia, era um coração e a alma da multidão dos que criam. Então Deus fazia com que a igreja, Deus trazia à igreja aqueles que haviam de se salvar. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, E assim Jesus operava e a igreja crescia. Atos Apóstolos capítulo 6 versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quem diz, irmãos? Muitos daqueles sacerdotes, eles haviam ali incentivado a crucificação de Jesus, Mas agora, vendo a manifestação do poder de Deus sobre a igreja, sobre aqueles irmãos da igreja primitiva, se converteram à fé, aleluia, e se uniram à igreja para anunciar o Evangelho. Então é assim que Jesus faz. A igreja cresce em unidade. Então, mas será que a igreja manteria a unidade em meio à vida complexa? Hoje nós vemos uma inúmera gama, de denominações, muitas igrejas cristãs de nomes diferentes. Uma certa ocasião, alguém me perguntou: mas se Deus é um só, por que essa imensa gama de denominações? Por que não se unem fazendo uma só denominação, o chamado ecumenismo, Porém, meus amados, nós temos que entender uma coisa: tudo isto, todas estas denominações que surgem naquilo que diz a palavra de Deus, no exemplo bíblico, não dando de acordo com as escrituras sagradas, mas somente com nomes diferentes, com denominações diferentes, com nomes de registro diferentes, são da permissão de Deus, porque, meus amados, é a oportunidade que Deus dá a toda a humanidade, para que quando chegar no dia do juízo final, ninguém venha poder dizer que não teve oportunidade, ou ninguém venha ter aquela desculpa de falar que eu não fui em tal igreja porque eu não me familiarizava com aquele pastor, ou com a maneira como eles dirigiam os cultos, ou com a maneira como eles louvavam, ou com a liturgia daquela igreja, Ninguém vai poder chegar e ter a desculpa de dizer que não gostava ou não frequentou a igreja quando teve oportunidade, porque não se familiarizava com a liturgia dos cultos naquela igreja. Então, no dia do juízo final, ninguém vai poder fazer isso, porque hoje nós vemos igrejas cristãs que anunciam a palavra de Deus conforme as escrituras, com liturgias diferentes, para todo tipo e gosto. Então, meus amados, no dia do juízo final não terá desculpa. Então Deus permitiu que houvesse essa gama de denominações com nome diferente, para que você pudesse escolher uma e se familiarizasse mais com você, para que você pudesse frequentar. Porque quando chegar lá no dia do juízo,
alguém chegasse: Senhor, eu não encontrei nenhuma denominação que ali fazia aquilo que eu achava que era certo. Então o Senhor certamente dirá a essa pessoa: olha para trás de mim, maldito, porque se aqui, se na terra você não achou um local onde você reunir, um local para que você pudesse entrar em comunhão, então muito menos você terá parte aqui no céu. Então, meus amados, esta é a realidade que nós temos que entender. Procure unir-se à igreja. Há muitas pessoas que pregou por aí que não é necessário frequentar igrejas para salvar. Olha, meus amados irmãos, este é um ledo engano. Muitos pastores que pregam isso é porque eles saíram dessas igrejas, dizem ter se desligado do sistema, muitos deles porque se aborreceram de alguma forma com o ministério, e assim ficaram frustrados, e por motivo de revolta ou qualquer outro tipo de interpretação, assim mudaram de ideia e hoje vivem a pregoar de tal forma de querer por vingança o esvaziamento das igrejas. Isso não é obra de Deus, isso é obra de Satanás. Quem quer promover esvaziamento de igreja está agindo como adversário, como Satanás, que não quer ver as pessoas unidas, quer ver as pessoas separadas, que haja atritos entre as pessoas. É isso que o inimigo quer fazer. Então o inimigo ele não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com abundância, A Bíblia diz: ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam o quê? Separados, desunidos? Não, os irmãos vivam em união. Para isso é preciso estar unidos em uma igreja. E nós vemos em Atos dos Apóstolos que a igreja se unia, meus amados irmãos. Ela se unia tanto nas casas também como no templo. Então a igreja ela era unida. E a gente vê em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, aqui, a partir do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam separados? Não, estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes, todos os dias. Aonde? Diz a palavra de Deus aqui, aonde? No templo, eles frequentavam o espaço do templo e partindo o pão aonde? Em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, eles frequentavam o templo. Nós vemos, meus amados, os apóstolos da igreja procurando o templo na sua época, antes da sua destruição, ali, o segundo templo em Jerusalém. Quando Pedro e João subiam ali, ali a porta do templo chamada Formosa, eles estavam indo ao templo, quando encontraram aquele homem paralítico, as quais Pedro chegou com autoridade, fitando os olhos dele, disse bem claro para ele: nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda. O paralítico levantou e andou para a glória de Deus. Então, estavam indo Pedro e João ao templo. Então, por que se apregou por aí que não é necessário frequentar templos? Olha, meus amados, isso aí é ideia do adversário, ideia de Satanás, que quer ver as pessoas separadas e desunidas, porque a igreja primitiva deu exemplo de unidade e de comunhão com os irmãos. Eles reuniam-se também no templo e também nas casas. Jesus Cristo
Senhor nos deu exemplo. Nós vimos aqui em lições anteriores, ele estava sempre ali, presente nas sinagogas dos judeus. Na sinagoga ele se reunia, ele ensinava, e assim também os apóstolos frequentavam as sinagogas. Hoje nós temos os templos. Nós não temos aqui sinagogas, né? Como que diz a respeito, cristão, é incomum ver sinagogas cristãs, né? Com esse nome, mas nós temos as igrejas, né? Que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos frequentar as igrejas, né? Para poder aprender a palavra de Deus. Uma residência não caberia uma multidão de pessoas. Então, quando os irmãos, nós falamos também em lições anteriores a respeito aqui, né? Eles estavam reunidos num local específico, aqueles 120 irmãos, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo. Então era um local apropriado para que ali, né, eles pudessem se reunir. Não caberia numa residência 120 pessoas. Então havia locais apropriados que eles se reuniam para louvar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor e cair na graça de todo o povo, né? As pessoas que estavam ao redor viam a união dos irmãos e desejavam fazer parte dela. A vida interior, a expressão era um coração e alma, mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna, né? O coração é algo de dentro, irmão. A mudança da nossa vida deve ocorrer de dentro para fora, né? Então é nós mudando. O Senhor mudava o coração ali das pessoas e impulsionava elas para poderem fazer aqui na terra aquilo que Jesus Cristo nos deixou por incumbência, que é o quê? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, sem acepção de pessoas. Eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que os impulsionava. Assim como o coração bombeia o sangue nas nossas veias, conduzindo a vida, assim também era o coração da igreja, dos irmãos, né? Bombeava, impulsionava o crescimento da igreja, né? A vida da igreja, e a igreja ia cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, vivendo na obra de Deus. Então, isso mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, né? Não somente dentro dela, mas fora da igreja também, né? Para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Então, que maravilha! O amor como manifestação da graça, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é em uma igreja onde o amor de Deus está presente, irmãos. Então este é o melhor ambiente. A igreja onde o amor de Deus está presente é o melhor ambiente para a manifestação dos dons espirituais. Então é por isso que o Senhor, enquanto os apóstolos pregavam, ali o Deus operava, o Espírito Santo se movia, e ali, meus amados, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, eram cheias do Espírito Santo, no momento de ouvir a pregação do Evangelho. Então a igreja tinha um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo, eles eram unidos. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, né? Eles falavam a respeito de Jesus. Que maravilha, né, meus amados irmãos? É falar a respeito de Jesus Cristo, né? Este que se manifestou entre nós, né, em carne, este que ali foi movido, né, pelo Espírito, a qual diz as Escrituras, né, que deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade.
Então Jesus Cristo operou maravilha, porque Ele também foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, meus amados, e mais tarde Ele foi ainda assunto aos céus. A esse Jesus que a igreja primitiva pregava, esse Jesus é o que nós anunciamos nos dias de hoje. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que ele é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão, Então há operação, há milagres, há sinais, há conversão de pessoas, há manifestação do Espírito de Deus, há batismo no Espírito Santo. Então, meus amados, se a nossa igreja está tendo ausência de milagres, de sinais, de manifestação do batismo do Espírito Santo, nós temos que procurar voltar atrás e rever os nossos conceitos. Nós podemos pensar e levar em consideração através da observância, das nossas atitudes, onde nós estamos falhando, Senhor, e assim orar a Deus e começar a perguntar em meu lugar: o que faria Jesus na minha posição, o que ele faria para que as coisas pudessem melhorar, e assim ir de encontro, ou seja, visitar aquilo que nos ensina a palavra de Deus, observar, estudar mais o livro de Atos dos Apóstolos, e assim procurar colocar em prática, a exemplo da igreja primitiva, colocar em prática aquilo que nós aprendemos com Jesus, descritos nos Evangelhos. Então, muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Não, meus amados, não é cumprir regras e normas estabelecidas como se tivéssemos movido por uma lei, a lei de Moisés, por exemplo. Não, mas meus amados, nós entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, A Bíblia fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. É dedicarmos a nossa vida de corpo, alma e espírito, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. O mandamento não deve ser um mandamento de escrita, como que fosse uma lei escrita, não, mas algo que está dentro dos nossos corações. É uma mudança de dentro para fora, é algo de coração, algo que se faz por amor. Então agia assim a igreja. Então os dons espirituais se manifestavam com regularidade no meio da igreja. Então regras são importantes, não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Só compõe com os abertos o ouviram o que, hein? União. Isso está nas páginas do Velho Testamento de Salmo 133, Então aí o Espírito Santo tem liberdade para operar, para agir na vida das pessoas. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância, mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente os nossos irmãos, Como disse Jesus: perdoai as nossas culpas uns aos outros, isso? E também nós temos na palavra de Deus Jesus ensinando o Pai Nosso, Então, perdoai-nos as nossas vidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeiro, para que você seja perdoado, você precisa aprender a perdoar. Perdoando os outros, seremos também perdoados, porque Jesus Cristo deu a sua vida para salvar toda a humanidade. Então, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos para sermos abençoados. Qualquer ensino contrário a isso é o que? Falso. A igreja não pode ter sentimento de vingança. O Império Romano perseguia a igreja primitiva, Então, meus amados, muitos dos apóstolos eram martirizados por causa dos profetas.
Nós vemos que pela história, Pedro, ele morreu ali martirizado, pendurado na cruz de cabeça para baixo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, segundo a história, ele foi decapitado por Nero. Meus amados irmãos, mas a igreja não se levantava com vingança contra o Império Romano, não. A igreja só pregava o Evangelho. Se a igreja se levantasse contra o Império, meus amados, talvez o Evangelho não teria chegado a nós nos dias de hoje. A igreja anunciava o Evangelho, era algo diferente. O mundo não lhes dava este exemplo, e ali muitos nobres, muitas pessoas, até mesmo do governo, pessoas ricas, se converteram ao Evangelho por ver que a igreja agia de uma forma diferente. A igreja não tinha vingança, a igreja não se levantava contra as autoridades de maneira alguma. A igreja pregava o Evangelho, anunciava a salvação a todas as pessoas, sem se envolver em assuntos alheios. Tanto que nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nenhum de vós padeça como homicida, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas padeça como cristão. O que é se padecer como cristão? Como Jesus, meus amados. Jesus ali, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Ele poderia muito bem ter ali chamado, como ele mesmo disse, uma legião, 12 legiões de anjos, para que eu tivesse livrado da cruz, meus amados, destruir o Império Romano e assumir o governo do mundo naquele momento que ele havia sido preso. Mas Jesus não fez isso, porque o trabalho de Jesus era salvar a humanidade, era levar as pessoas a reconhecer o seu pecado e se converterem ao Evangelho. É este o trabalho da igreja, né? É levar o conhecimento de Deus a todos, é apregoar o Evangelho da paz. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus, ela é diferente. O mundo promove a paz através das guerras. O mundo quer promover a paz através das guerras. Jesus não. A paz de Jesus, ela é diferente. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a igreja deve agir em conformidade com a paz ensinada por Jesus Cristo. Não é aquela paz movida pelo sentimento de vingança ou destruição, porque sentimento de vingança e destruição, isso é obra de Satanás. O inimigo, nossas almas também são para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para fazer o quê? Dar vida e vida com abundância. Então, Jesus é responsável pelas nossas vidas. Jesus nos dá vida, Jesus nos promove em vida. Jesus não quer a morte de ninguém. Jesus não deseja a morte das pessoas, mas que as pessoas todas se salvem. É o desejo do Senhor. Esse deve ser o desejo da igreja. Então, o amor como manifestação da graça, do favor imerecido, irmãos. Mesmo não merecendo, Deus usou de sua misericórdia para com a humanidade. Deus, falando do céu, não viu na terra nenhum justo sequer. Viu? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, meus amados, é assim que nós devemos enxergar o amor, a manifestação da graça, a graça como manifestação do Espírito, né? Então é o que nós aprendemos na nossa lição de hoje. Aqui, meus amados, este sentimento de gratidão é uma resposta à graça de Deus, né? Que nós devemos ter em nosso coração. Estar unidos à igreja, estar envolvidos na obra do Senhor, trabalhando. Então,
Aqui na Bíblia nós podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viver uma vida abundante, irmão. Era verdadeira vida, né? Em Cristo, verdadeiramente sereis livres, né? Então, era uma vida abundante, né? Jesus chamou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse: aprendei de mim. Precisamos aprender com Jesus, né? E mesmo nós pregando, mesmo nós ensinando insistentemente a respeito do amor de Cristo às pessoas, mesmo assim as pessoas, muitas, não querem viver este amor de Cristo que nós anunciamos. Se essas palavras elas fossem ditas por qualquer um de nós, as pessoas poderiam até, quem sabe, não dar muita atenção, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Mas quem proferiu palavras diferentes no que diz respeito à vida do ser humano, né? A vida da igreja aqui na terra, então nós devemos, meus amados, seguir o ensino de Jesus, né? Porque os homens, o pensamento de muitos é um sentimento de vingança, mas a igreja não. A igreja tem que ter aquele sentimento de anunciar a palavra de Deus para todas as pessoas, pregar o mundo, para que haja conversão e salvação de almas, pregar o amor. O amor, como nós aprendemos com Paulo, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, né? O amor passa por essas situações, né? A pessoa que ama tudo suporta. Será que nós tudo suportamos? Será que nós tudo sofremos? Será que nós tudo esperamos? Será que nós cremos que Jesus pode fazer qualquer coisa? Então, como tem sido a nossa ação, a nossa atitude neste mundo, né? Sempre falando, o verdadeiro amor, ele não se expressa somente através de palavras, mas através de quê? De atitudes, de gestos, né? Não somente gestos, mas atitudes concretas, de ação. O amor age. O amor, ele não se soberbece. O amor, ele age, ele procura compartilhar com as pessoas. O amor é isento de egoísmo. O amor partilha. Então este é o verdadeiro amor. Então a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade, ou seja, o equilíbrio, irmãos. Nós vemos aqui, era um coração e a alma da multidão dos que criam. Não somente o coração, mas a alma. Por quê? A alma é responsável pela parte imaterial do homem. É responsável pelo controle das nossas emoções. Ela faz o quê? O equilíbrio emocional e dos desejos. Então, a alma é responsável. A igreja, ela é equilibrada. Ela se deixa levar pelo Espírito Santo. Então, a equidade é uma disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um, equilíbrio. Então, você quer, a igreja quer o equilíbrio entre as pessoas, não somente no que diz respeito ao aspecto religioso, espiritual, mas também no que diz respeito ao aspecto financeiro. Porque os irmãos vendiam suas propriedades, parte do que tinham, e aí eram levados aos apóstolos, e assim estavam todos eles tendo uma vida comum, havia uma vida comum entre eles, não faltava nada para ninguém. Por quê? Porque eles tinham o verdadeiro amor no seu coração. Eles tinham um verdadeiro equilíbrio, aquilo vinha, né, da alma. Eles tinham a equidade, o equilíbrio, né, que os levava a ver a necessidade das pessoas ao seu redor, a sentir que não existia somente eles, né? Eles eram ali voltados a compartilhar os seus bens.
tinha aquele sentimento egoísta de querer crescer sozinho, não, era uma partilha. Nós aprendemos aqui em lições anteriores, né, que a igreja primitiva, ela andava de acordo com 4 pilares, né? Ali a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então isso tem que estar presente na nossa igreja dos dias de hoje, na congregação, na denominação onde nós reunimos. Tem que estar presente. Se não estiver presente, se estiver faltando qualquer desses itens descritos como exemplo da igreja primitiva, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração, então algo está errado. A gente precisa rever os nossos conceitos. Assim, aqui a equidade, não que não enxerga as pessoas como sendo todas iguais, ela aqui busca desajustar, né? Então, a equidade, ela precisa estar equilibrada. Tem que haver equilíbrio. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, não havia pessoas pobres, né? Não havia nivelamento social, havia pessoas pobres, havia pessoas ricas, tais quais nós temos no dia de hoje, né? Então, nem todos possuíam as mesmas condições. Então a igreja se uniam e partilhavam os bens entre si. Havia pobres naquela igreja e todos ali eram ajudados. A necessidade de cada um era levada ao conhecimento da igreja, e assim os irmãos partilhavam os seus bens e todos tinham tudo em comum. Tudo isso deve estar presente em nossas igrejas no dia de hoje. Então havia também aquele sentimento de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Está vendo aí? E assim a igreja crescia e se expandia, né? Ali havia verbas de todas as formas, né? Havia espaços para reuniões, havia verbas para que os apóstolos viajassem e pregassem o evangelho, né? Ali por todo o mundo da sua época. Ali os apóstolos seguiam na obra missionária, não lhes faltava dano algum, não lhes faltava nada, né? Não lhes faltava coisa alguma. Padeciam perseguições, né? Também sofriam, né? Mas porém eles pregavam, eles continuavam, nada impedia o crescimento da igreja, né? Quem nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo, a nudez, a espada, nada nos separará do amor de Cristo. E assim a igreja continuava pregando, né? E os irmãos contribuindo, e a igreja se expandindo, meus amados. Isso aí fazia com que os apóstolos se sentissem inspirados também. O amor das pessoas umas pelas outras também inspiravam aos apóstolos a continuar a sua jornada. Como é bom o pastor, o obreiro de uma congregação se sente feliz quando a igreja se une a ele, quando os irmãos se unem a ele. Então isso lhe dá mais incentivo, isso incentiva a continuar a jornada, mesmo havendo perseguição. O pastor vai até o final, conduzindo as suas ovelhas, porque elas o acompanham e ele também vê que elas o estão ajudando. Então os apóstolos também recebiam este incentivo por parte dos irmãos, e a igreja crescia, né? A igreja caía na graça do povo. As pessoas que estavam ao redor viam a unidade da igreja e se convertiam ao evangelho. Nós aprendemos uma lição anterior também a respeito dos milagres, a exemplo de Filipe. As multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então eles ouviam e viam, então milagres aconteciam e ali o povo se convertia. Eles ouviam a pregação e viam os milagres acontecer. Então também é assim nos dias de hoje, né? O Senhor Deus é o mesmo Deus ontem,
noite. Aleluia. Amém. Vamos fazer a nossa conclusão para nós encerrarmos a nossa escola bíblica dominical de hoje. Nossa conclusão diz assim: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com as suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo. Então, é assim que nós vivemos e devemos viver como igreja no mundo de hoje, né? Então, em um mundo de desigualdade social, a igreja procura se manter equilibrada. A verdadeira igreja procura se manter equilibrada, assim como a igreja primitiva, né? Andava assim os irmãos unidos, não permitiam que houvesse entre eles pessoas de extrema necessidade, né? Porque eles partilhavam até mesmo dos seus bens, caso necessário, para que todos pudessem estar felizes, né? Então, que assim Deus os abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos iniciar a escola bíblica dominical de hoje. Agradecer os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor Jesus. Se Deus quiser, próximo domingo nós estaremos aqui, se Jesus não vier até lá, com a nossa escola bíblica dominical, né? E os irmãos são convidados a nos ouvir. À noite, às 19h30, durante o culto, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor Jesus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela palavra de Deus que nós ouvimos, pela escola bíblica dominical. Abençoa, meu Deus, as demais igrejas, demais irmãos que têm participado da escola bíblica dominical. Abençoa os pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos. Abençoa, meu Deus, os professores de escola dominical, todos os irmãos que dão ouvidos à Tua voz, meu Deus. Nos ajuda, nos desperta o interesse de ouvir a Tua palavra, examinar as Escrituras, como disse o Senhor. Abençoa cada um de nós, todas as nossas famílias, nossos vizinhos, nossos amigos que estão ao nosso redor, porque a bênção do Senhor é abrangente e alcança todos aqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Monte comigo e forte amém. Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.